Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 1. Bastante conhecida essa leitura, diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Irmãos, eu pus como o título a frase principal desta mensagem, desta leitura: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou quem dentre vós não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. A expressão usada de Jesus. Mas uma coisa a gente nota é que essa expressão é muito usada pelas pessoas para justificar os seus erros. Normalmente, eu acredito que muitos aqui já ouviram essa expressão: alguém erra e quando é questionada, ela diz o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que seja o primeiro a me acusar ou me apontar. As pessoas usam essa expressão, usam Mateus 7, para não se julgar, mas na verdade não usam como um contexto certo da palavra, usam para justificar os seus erros. A pessoa quer errar e não quer prestar conta dos seus erros, não quer ser corrigida pelos seus erros, então ela usa alguns versículos isolados, alguns textos sem contextos, para poder justificar os seus erros. E esta é uma expressão muito usada dessa forma. Eu até anotei ali: se o ser humano, ou seja, se ser humano desabilita o julgamento, logo eu posso fazer o que eu quiser e ninguém poderá me julgar. A expressão aquele que não tem pecado automaticamente isenta todo ser humano do julgamento, porque todo ser humano peca, todo homem é pecador. É algo hoje, depois da queda do homem, que passou a fazer parte da sua natureza, da sua carne. Então, sendo um ser humano, tratando-se de homem, todos cometem pecado, e diante dessa expressão, automaticamente todos estão desabilitados do julgamento. E as pessoas aproveitam dessa situação, ou dessa passagem, ou dessa expressão, para justificar os seus erros. Mas eu estava analisando essa palavra e buscando alguma coisa a mais. Eu anotei o seguinte, parece que está menor do que eu imaginava, não sei se os irmãos vão conseguir ler. Jesus não proibiu aqueles homens de julgarem, mas mostrou da onde começava o julgamento: quem não tem pecado. O que Jesus fez através da sua expressão foi mudar o foco do julgamento. Enquanto alguns homens apanharam aquela mulher adúltera e o foco era sobre ela, Jesus muda o foco. Jesus falou: olha, para de olhar para ela um pouco e olha para vocês. Jesus mudou o rumo do foco. Ele disse: aquele que não tem pecado. Isso automaticamente levou cada um a fazer uma análise de si mesmo. Foi o que Jesus começou fazendo. É um ponto principal que a gente aprende nessa passagem. Veja na leitura
11:31, eu anotei ali na linguagem de hoje. Na linguagem mais tradicional diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ali na linguagem de hoje diz: se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Quando diz lá, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, está dizendo o seguinte: se eu cuidar de julgar a minha vida, não é necessário de que outro julgue. Se eu analisar a minha vida, automaticamente eu vou diminuir os meus erros. Se eu for o primeiro a julgar a cada uma das minhas atitudes, automaticamente eu vou errar menos, ou diminuir a margem de erro, né, da minha vida, para que assim eu não venha precisar ser julgado ou por outro ou pelo próprio Deus. É o significado real daquele versículo da Santa Ceia. A partir do momento que eu julgo a mim mesmo, automaticamente eu não preciso ser julgado por Deus ou por ninguém. Mas acontece, ou eu anotei ali, mas conosco a gente pega leve e deixa para pegar pesado com os outros. É o que mais acontece. Quando o erro é na nossa vida, eu também sou ser humano, né? Eu também erro, todo mundo erra. Quando erra na minha vida, eu pego leve, eu acho que não tem que haver uma punição, eu acho que o negócio acontece com qualquer um. Mas quando acontece na vida de outro, aí o meu julgamento se torna mais pesado. Quando Jesus viu aqueles homens, ele começou a direcionar o foco daqueles homens nesse sentido. Por que quando trata de mim, tem que se pegar leve, e quando trata dos outros, eu não pego leve, mesmo que entenda-se que se pode pegar mais leve no julgamento, mas eu não faço isso. Olha só, o versículo 32 da leitura da Santa Ceia, na sequência do que nós lemos, diz assim: mas quando nós somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Foi o que Jesus fez com a adúltera. Ele simplesmente, irmão, liberou ela dizendo: vai e não peques mais. A disciplina que Jesus deixou sobre a vida daquela mulher era de fato para que ela não fosse condenada pelo mundo ou pelos homens. Essa mulher saindo dali e obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a ordem de Jesus, nunca mais ela seria pega por homens querendo apedrejá-la, porque Jesus deixa ela livre da condenação do homem a partir do momento que ela obedecesse a sua palavra. Amém. Aleluia. Então, irmãos, olha que interessante, quando nós somos julgados por Deus, nós somos disciplinados. É importante sermos corrigidos. O próprio Davi preferia cair na mão de Deus do que no homem. Por quê? Porque Deus nos julga para nos direcionar por um caminho em que nos livre do julgamento errôneo do ser humano, do julgamento precipitado, do julgamento maldoso, do julgamento equivocado dos homens. Vamos lá. Mas nessa situação, quando aqueles homens apanharam essa mulher, o propósito não era bem esse, não era esse o propósito daqueles homens. Eles usavam a lei para tentar fazer Jesus entrar em contradição. Ou seja, o primeiro propósito não era acusar a mulher, era complicar Jesus. Eles queriam de alguma forma encontrar Jesus em algum erro, em contradição. Então eles pegaram essa mulher, colocaram ela em foco em relação ao seu pecado e ao que a lei dizia, mas com um propósito maior do que tudo isso, ver a resposta de Jesus, ver o que Jesus iria falar. E a lei era assim: revelava o pecado, mas sem poder remir o condenado. Isso era a lei. A lei funcionava assim. Para você entender bem, hoje na escola dominical nós até falamos um pouco sobre isso, a diferença do tempo da lei e do tempo da graça. E a lei, irmãos, funcionava assim: ela tinha o poder de encontrar o problema, mas não de resolvê-lo. É como um exame que ele encontra onde está a enfermidade, mas ele não sabe qual remédio, não tem como dar um remédio para aquela enfermidade. A lei, ela mostrava o pecado, mas não podia resolver. Então ela punia o homem através da consequência do pecado. Olha só o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 3:6. Ele vem dizendo que nós temos a nossa confiança em Deus,
Nossa confiança está em Deus. Aí ele diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Letra ali trata-se da lei, ele estava falando da lei. Ali em Romanos 7, 12 e 13: assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não, foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, ou seja, a lei, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Se aquela mulher fosse apedrejada, não era a lei que matava ela, era o pecado, era o adultério que levava ela à morte. Estava sendo condenada pelo pecado. Mas Paulo mostra que aquele pecado foi revelado pela lei, e não tendo a lei um remédio, uma solução para o pecado, ela tinha que condenar. Esses dias o pastor Vicente até usou um exemplo, porque dizendo que toda a lei, todo o mandamento ou lei transgredida precisa ter a sua punição, tem que ser pago um preço quando se desobedece. E ele usou um exemplo de um filho que desobedeceu à mãe e teria que apanhar, e o filho não queria apanhar, e a mãe disse: então filho, você vai ter que me bater, porque eu vou ocupar o seu lugar, eu vou apanhar no seu lugar. Por quê? Porque uma lei foi quebrada e alguém precisa pagar por isso. E se você não quer apanhar, eu preciso ocupar o seu lugar, e você precisa me bater, para que seja cumprido a condenação ou a sentença sobre o fato de se quebrar aquela lei. E assim funcionava a lei. Jesus veio, irmãos, para cumprir esta lei. Jesus veio para fazer com que toda condenação imposta pela lei por conta do pecado fosse cumprida, mas não na nossa vida, na vida dele. Ele se colocou para pagar o preço de toda desobediência, para que nós não precisássemos ser apedrejados. Aleluia. Amém. Olha, até aqui eu acelerei um pouco, porque é agora que eu quero entrar no tema principal. Mas o que muitos não veem é que a pedra não é o julgamento, a pedra é a sentença. Julgar significa dar sentença. Se você olhar no dicionário, o que é julgar? Significa dar a sentença. Só no julgamento se pode mudar a sentença. O julgamento estava posto, e foi Jesus quem o colocou. Olha só, irmãos, aqueles homens, eles não estavam ali para julgar, eles estavam ali para condenar. Aqueles homens encontraram uma mulher no ato de adultério, levaram ela e já estavam com as pedras nas mãos. Na verdade, o julgamento foi posto por Jesus, porque o julgamento significa dar a sentença. É no julgamento que se decide condenar ou absolver. É ali que se decide se paga ou se perdoa a transgressão realizada pelo indivíduo que está sendo julgado. E Jesus, na verdade, foi quem estabeleceu o julgamento naquele lugar, porque os homens não estavam para julgar, os homens estavam para condenar. E até que Jesus surgisse, a vida do ser humano, ela era desse jeito. O pecado existia e era inevitável na vida do homem, e tudo o que o homem fazia era através da lei encontrar e condenar a cada pecador pelos seus pecados. Aleluia. Mas Jesus estabeleceu um julgamento. Jesus disse: agora o negócio vai ser diferente. Agora, ao olhar ao pecador, não vai mais se dar a condenação de maneira garantida, mas agora vai se olhar ao pecador e decidir o que vai ser feito, porque não existe mais uma única opção. Jesus cria uma segunda opção. Algo tinha que ser feito com aquele pecado, e aqueles homens só conheciam uma sentença, uma única opção, que eram as pedras. Mas Jesus trouxe uma nova opção. Aleluia. Jesus disse a eles assim:
que se eles não tivessem pecado, eles teriam a liberdade de atirar as pedras. Essa parte eu vou pegar de novo mais no final, mas olhando para a atitude de Jesus, fica claro o quanto Jesus, dentro do julgamento, decide não condenar, mas decide perdoar. Aleluia. O quanto Jesus, olhando para o pecado real, porque, irmãos, quando alguém fala que quem não tem pecado atira a primeira pedra, quer justificar o seu pecado, considerando ser igual a todos, então ninguém julga ninguém. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Não é isso. Na verdade, o homem precisa ser julgado. Na verdade, como diz, nós já lemos na leitura da Santa Ceia, se nós julgarmos a nós mesmos, não precisamos ser julgados por ninguém. Mas se nós não olharmos para nós, vamos errar, vamos cometer erros, e a palavra de Deus estará diante de nós para nos julgar, porque lá no versículo 32 diz que quando somos julgados, somos repreendidos por Deus, para nós não sermos condenados. Sabe por quê? Porque o julgamento de Deus existe, mas não traz consigo a condenação. O julgamento de Deus existe para trazer consigo um perdão dos nossos pecados. Aleluia. A melhor coisa, irmãos, é estar debaixo do julgamento de Deus. Aleluia. A melhor coisa é ser julgado. Aqui, irmãos, mostra uma coisa tão interessante, que se essa mulher não fosse alvo da intenção má daqueles homens, ela também não seria alvo do perdão bondoso que partiu da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantas vezes alguém pode se achar numa situação desfavorável, ou querer justificar os seus erros, ou se colocar de vítima, quando é apontado ou acusado por alguém. Mas, irmãos, quando nós somos colocados diante de Deus, ou diante da palavra de Deus, mesmo que a lei apontava para que aquela mulher tivesse que pagar com a vida, Jesus é quem estava falando. Aleluia. Aqueles homens, diante do que se vivia até então, eles não estavam errados. Aqueles homens, se não fosse Jesus que estava ali, se fosse João Batista, ou se fosse qualquer outro dali para trás, aqueles homens não estariam errados. Sabe por quê? Porque o respaldo que tinham na mão era a lei, e a lei mandava apedrejar, e eles não estavam cometendo injustiça, estavam cumprindo a lei de uma maneira hipócrita, querendo mostrar um pecado visível e escondendo uma falta de sinceridade e de compromisso com Deus no próprio interior, algo que Jesus revelou depois, chamando cada um dos fariseus de hipócritas. Mas nessa situação, diante da lei, eles não estavam errados. Descobriram que as coisas mudou, porque quem estava ali era Jesus, irmãos. Aleluia. Descobriram que não era para apedrejar mais. Eles pensaram assim: a lei nos dá respaldo, a mulher estava em adultério, vamos apedrejar e não tem quem faça nada. A gente tem base para isso. Mas, meu querido, era Jesus que estava lá, era Ele que estava mudando de uma aliança para outra. Ele era o sacrifício vivo a ser entregue no lugar daquela mulher, e era o único que tinha autoridade para dizer: nesse julgamento não se apedreja mais, nesse julgamento se perdoam os pecados. Aleluia. Oh, aleluia. É o único que tem a autoridade de olhar para a minha vida e para a sua e dizer: eu enxergo os pecados, eu vejo as suas falhas, mas agora você não vai ser apedrejado, agora você vai ser perdoado. Aleluia. Porque o próprio Jesus foi aquele que se entregou para que sofresse as pedradas no meu lugar e no seu, e fez com que cumprisse a lei na vida dele, trazendo uma nova aliança, meu querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque é chegado o tempo da graça, e nós vivemos, aleluia, debaixo do poder maravilhoso de Deus, chamado graça, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto as pessoas usavam essa passagem para não serem julgadas, algo é inevitável, irmão. Onde há pecado, há uma sentença, a não ser que o julgamento mude a própria sentença.
Romanos 6,23: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Esse versículo de Romanos, ele mostra o resultado, as duas opções para o julgamento. Ele diz: olha, o pecado existe e ele precisa ser julgado, e isso é inevitável para qualquer ser humano. Só que ele diz: naturalmente, o salário deste pecado é a morte. Se nada for feito, essa pessoa morre. Por quê? Porque o julgamento só dava a opção de morte. Ou ela morre condenada pela lei, ou ela morre naturalmente por viver do pecado, e o salário dele será a morte. Mas ali, Jesus, ou o próprio apóstolo Paulo em Revelação diz: mas existe dentro deste julgamento, além das pedras, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, dada a cada um que estiver unido em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos 8:1 diz a mesma coisa: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aleluia. Foi mudado a sentença e não o julgamento. Eu e você estamos debaixo do mesmo julgamento, mas quando Jesus olha para nos julgar, Ele nos dá o perdão e nos leva com garantia para a vida eterna, de maneira gratuita, porque o preço foi pago por Ele na cruz do Calvário, para que você tivesse a oportunidade não de sofrer as pedradas, mas de ser perdoado e alcançar a salvação da pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. Uma adúltera pega no ato de adultério, talvez saindo dali com a maior convicção que ia morrer daí a alguns minutos. E aqueles homens tinham também a certeza que seria esse o desfecho daquela história. Aleluia. Quantos homens, quantas pessoas estão neste mundo aí fora, caminhando para a mesma morte, caminhando para o mesmo dia de sofrer as pedradas, caminhando para o mesmo dia que a sua vida será ceifada de maneira natural por conta do salário do pecado em que eles vivem, sem saber que dentro deste julgamento existe uma pessoa capaz de dar outra sentença. Aleluia. Existe uma pessoa capaz de dar outra sentença, meu querido. Por mais que a lei mandava, por mais que o meio natural conduzia, tudo que se olhava naquela época resultava em morte na vida daquela mulher. Mas havia uma pessoa diante dela, jamais conhecida, jamais vista até então, uma nova aliança que surgia dada pelo próprio Deus, para que a sentença fosse mudada, para que para nunca mais alguém precisasse ser apedrejado antes de passar pelo próprio perdão que o próprio Senhor Jesus consegue para a sua vida e para a minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode mudar. Aí eu começo a observar o que Jesus quis dizer então: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus disse o seguinte: olha só, hoje vocês vão aprender que dentro do julgamento, além das pedras, existe uma outra opção de sentença. Além de condenar, se pode perdoar. E ele diz assim: se existe alguém aqui que não necessita do mesmo perdão, que atire a primeira pedra. Aleluia. O fato, meu querido, não é ser humano para julgar ser humano, ou não ter pecado para ter autoridade de julgar alguém. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus era aquele que tinha a autoridade. Jesus era aquele que tinha a autoridade de condenar. Jesus era o ser humano sem pecado. Ele disse: se alguém aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Se referia a si mesmo. Jesus era o único homem ali presente naquela reunião que tinha autoridade de lançar a pedra. E ele não escolheu a pedra, meu querido. Aleluia. Ele olhou para a tua vida e para mim, e ele não escolheu a pedra, mesmo com autoridade para isso. Aleluia. Ele olhou para aquela mulher e disse: cadê esse
Aleluia. Em outras palavras, Jesus disse o seguinte: aleluia. O que Jesus ensinava é que no julgamento nós decidimos a sentença. E entre condenar e perdoar, ele aconselha: escolha o perdão, porque vocês também vão precisar dele. Aleluia. Ele disse assim: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas se você tem pecado, escolha o perdão. Se você, meu querido, olha para a vida de alguém que está no pecado, olhe, desejando a salvação daquela pessoa. Se você encontra por aí do teu lado, no teu vizinho, em qualquer lugar que você esteja, alguém sendo consumido pela condenação do pecado, deseja a salvação da vida dela. Sabe por quê? Porque o mesmo perdão que ela precisa, você precisa. Aleluia. Porque se você lançar uma pedra sobre ela, automaticamente a tua vida também pode ser colocada na mesma sentença, porque você também se encontra como pecador. E o mesmo Jesus que tem a autoridade de dar o perdão no lugar das pedras, é o mesmo Jesus que perdoou o teu pecado, sem olhar tamanho, sem olhar circunstância, sem olhar mérito nenhum das nossas próprias vidas. Aleluia. E é o mesmo Jesus que olha para qualquer ser humano, sem julgar as suas condições, sem julgar os seus méritos, sem julgar se ele é digno ou não de qualquer coisa, mas ele olha para o homem pecador, isso fazendo uma suma de toda a humanidade que se encontra nessa condição, e ele escolhe o perdão no lugar das pedras. Aleluia. Como poderia eu e você escolher as pedras, meu irmão? Como poderia um homem escolher as pedras diante daquele que tem autoridade para fazer isso e prefere perdoar? Aleluia. A maior lição não é que eu não devo julgar, a maior lição não é que eu não devo julgar o meu irmão, mas é que no meu julgamento eu tenho que escolher o perdão para a vida dele. Aleluia. Porque olhar para o meu irmão e ver a falha e ver o erro, isso vai ser possível, mas decidir fazer como resultado deste erro se torne o perdão, é uma escolha minha, que eu tenho que ter certeza sobre a vida dele, sabendo que eu estou debaixo do mesmo julgamento. Aleluia. Seria mais fácil não julgar. Aleluia. Eu acho que nessas horas muitas pessoas preferiam nem julgar, mas olhar para a vida dele e entrar dentro do julgamento para escolher o perdão. Muitos daqueles homens talvez pudessem ter pensado: era melhor que a gente nem tivesse mexido com isso, era melhor deixar essa mulher quieta no canto dela. Mas agora que a gente entrou no julgamento, não tem jeito, a gente vai ter que largar as pedras, conceder o perdão e voltar para casa sabendo que precisamos do mesmo perdão. Aleluia. Voltar para casa sabendo que um dia que nós formos pegos no erro e estarmos diante dos acusadores e do próprio Jesus, nós vamos precisar do mesmo perdão. Nós vamos necessitar que os nossos acusadores lancem fora as pedras e escolham perdão para a nossa vida. Aleluia. Eu quero te convidar para estar de pé. Aleluia. E eu quero abrir aqui uma oportunidade. Se existe alguém no nosso meio que não é crente, que não é evangélico, talvez você veio